Bem-vindos para mais uma resenha da Fran. O que vocês acham que desenho é esse? É um chapéu ou um elefante dentro de uma jiboia? Pra quem achou que era um chapéu, estão muitos enganados. Bem, essa é uma clássica pergunta que começa com um livro, que é a obra de hoje escolhida para resenhas da Fran, que é O Pequeno Príncipe, The Little Prince, o Petit Prince, de Anthony Saint-Exupéry. Tem que fazer o biquinho porque é em francês. Gente, essa obra, ela entrou na minha vida em 2009, tem mais ou menos 10 anos, através de uma sobrinha minha que tinha um amigo que era professor de filosofia, que emprestou para ela a obra, ela emprestou para mim. Quando eu li, me apaixonei. E outras pessoas, através de mim, mais de 15, já leram essa obra, esse livro. Esse livro é um livro que fala também de filosofia, porém é rico em literatura, porque tem muitas figuras de linguagem. O desenho, inclusive, que é escrito aqui no livro, ó, são os originais do autor, são aquarelas do autor, em que foi publicada a segunda edição na França, eles resolveram manter. Bem, vou falar um pouquinho sobre o autor. O autor, que é Anthony Supéry, na verdade, ele não é um autor literário convencional. Ele, na verdade, era um aviador do exército francês e que sobrevoava o deserto do Saara quando conheceu uma experiência com ele. E através dessa experiência, ele relata através desse livro, para não poder esquecer. Vou ler alguns trechos do livro, não vou contar tudo do que se trata o livro, porque é interessante que vocês leiam. Bem, o autor, depois que ele morreu, 3 anos depois, a obra foi publicada. Então, essa é a 48ª impressão do Pequeno Príncipe. O primeiro foi nos Estados Unidos, quando ele teve exilado lá, em 1941. E a segunda edição foi em 1943, e publicada em 1945, da primeira edição de Pequeno Príncipe, na França, na livraria Gallimard. Vou ler aqui um trechinho do livro, como ele relata o seu encontro com o Pequeno Príncipe, que diz assim: há 6 anos sofri uma pane no deserto do Saara, alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Eu estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou e dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto como se tivesse atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não esqueço de que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: mas que fazes aqui? E ele repetiu então lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Gente, esse livro ele é recheado de relatos. Na verdade, é um diálogo entre ele e esse Pequeno Príncipe. E à medida que eles vão conversando, ele vai relatando, no caso do Pequeno Príncipe, de onde ele veio, porque ele estava ali, né? À medida que ele dá importância à história do Pequeno Príncipe, é que o diálogo vai acontecendo. O autor, como eu falei, ele não é um escritor propriamente dito literário. Ele escreveu esse livro, esse é o único livro que ele tem escrito. Como eu falei, ele era um aviador do exército francês. Naquele tempo, havia muitas notícias de que aviões desapareciam do radar, que eram abduzidos por naves extraterrestres. Então, tinha muitos mitos em relação a isso. Quando ele voltou e contou a sua história, obviamente, claro que ninguém acreditou sobre essa sua experiência. Vou ler também aqui no finalzinho do livro. Não é o final propriamente dito, porque eu espero que vocês leiam um dia. É um clássico da literatura, já foi vendido milhões de livros desse livro, milhares de exemplares para o mundo todo, conhece essa obra, né? Então, quem não leu, eu recomendo que leia. Esse livro eu já li 5 vezes ele, cada vez que eu leio, eu me emociono e dou uma ressignificação para esse livro. Então, a filosofia entra na vida da gente, como eu falei lá naqueles primeiros textos, quando eu comecei a publicar as resenhas literárias, na forma de uma criança, de uma flor, de um palhaço. E esse livro tem tudo isso, né? Todos esses recursos de metáforas, de figuras de linguagem. Há também filme desse livro, são 3 filmes. A primeira versão do filme, que é o que eu mais gosto, que eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho, para vocês sentirem mais ou menos como é. Eu acho ele muito fiel ao livro. Além disso, ele é um musical, então todo o filme tem musicais, o que dá mais emoção à cena.
Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho do trecho do filme e depois eu volto com alguns pedaços da leitura do livro. Bom dia. Bom dia. De onde é que você veio, pelo amor de Deus? Ai, gente, essa música é muito linda. Ele é muito fofo, esse ator que faz o Pequeno Príncipe. Então, assim, ele começa a querer perguntar pra ele de onde ele veio, né? Aos poucos ele vai relatando, né? Ele diz que veio do asteroide B612. Esse asteroide foi descoberto, cientificamente falando, muitos anos depois, né? Mas à época ninguém acreditava. Então, vou ler aqui rapidamente um trechinho que diz o seguinte. E agora já se passaram 6 anos. Jamais contará esta história. Os companheiros que me encontram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia, é o cansaço. Mas eis o que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a correia de ouro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. E então eu me pergunto, o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. O príncipezinho sempre falava de uma flor que ele tinha, que ele cuidava muito dela. E aí surgiu várias mensagens, várias palavras sobre você é responsável por aquilo que cativa, que o essencial é visível aos olhos, né? Tudo isso por conta desse livro. Então, vou mostrar para vocês aqui uma cena do livro que é posterior à última trecho do livro. Não vou ler a última, como eu falei para vocês, porque eu não sou spoiler. E aí ele diz o seguinte: esta é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo, diz o autor. É a mesma da página anterior, mas desenhei de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la se viajarem um dia pela África através do deserto. E se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então um favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou. Ai, gente, isso aqui é lindo demais. Olha, é lindo esse texto. Vocês têm que ler esse livro, né? E aí ele compara as estrelas, né, como se fosse um monte de guizos, né? Que ora ele acha que quando olha que é o Pequeno Príncipe que está chorando, que aquelas estrelas são lágrimas, ou ora que aquelas estrelas, na verdade, são risadas do Pequeno Príncipe, né? Por conta da flor que ele mantinha e que ele queria um carneiro para cuidar, né, daquela flor, para não deixar nenhuma lagarta, né, perto dela e também para comer os baobás que nasciam no seu planeta. Então essa história, essa trajetória que acontece, o Pequeno Príncipe faz várias viagens em outros pequenos planetas, né, e vai relatando sobre os vários moradores. Então assim, esse livro, como eu falei, é uma filosofia que entra na nossa vida por meio da literatura. Nos faz entender de onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos. Né? Então, são perguntas que o autor faz, que ele nunca parou para se perguntar, né? E que ele achava que as coisas importantes era coisa de gente grande, né? De conhecer geografia, de conhecer matemática, de conhecer álgebra, né? Coisas do mundo. E ele nunca parou para refletir sobre as coisas que tem do universo, né? Então, assim, esse livro, para quem não leu ainda, eu recomendo ler. Para quem leu, deixa aí seu comentário no seu post. É uma das minhas obras preferidas. Já li, como eu falei, várias vezes. E aí eu vou ler bem que um pequeno trecho para a gente finalizar dele assim. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. Bem, então esse foi a resenha literária de hoje do Pequeno Príncipe. Esse livro eu não empresto, mas tem vários livros que você podem baixar pela internet. E vamos finalizar aqui. Um beijinho com esse trecho do filme. Asteroides? Não, são planetas muito pequenos. O menor asteroide, B612, foi descoberto por um astrônomo turco em 1909. Eu acho que você deve morar no asteroide B612. O que acha?